Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu vou apresentar os principais destaques da edição de Veja, que acabou de ir para a gráfica, já está disponível nas nossas plataformas digitais. Seguramente amanhã, sexta-feira, feriado, estará na sua casa se você for nosso assinante. Quem vai me ajudar a apresentar essas matérias é a Ana Clara Costa, editora de Política. Tudo bem, Ana? Oi, Silvio, tudo Política bem? de Brasil, né? Podemos dizer tudo, né? É, de tudo. Política e polícia. Vamos lá, colocando a capa na sua tela. Acompanhe. Aperta o cerco a Temer. A prisão de amigos do presidente leva a investigação dos portos para a porta do Palácio do Planalto. Tem também conteúdo exclusivo. Mensagem revela que decreto beneficiou empresa suspeita de pagar propina. E Veja localizou testemunha-chave em Paris. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Vamos então começar mostrando a primeira reportagem aí na sua tela. Olha só. A máfia do Porto. A polícia prende empresários, ex-assessores e amigos do presidente Michel Temer investigados no esquema de corrupção no Porto de Santos. Reportagem de Daniel Pereira e Hugo Marques, lá da sucursal de Brasília. Ana, a semana terminou justamente com essa notícia, né? Amigos do presidente Temer, José Yunes, foi assessor dele, inclusive, o tal do Coronel Lima, para lá de suspeito, eles foram presos pela Polícia Federal num caso que remete ao Porto de Santos e que tinha virado quase que um folclore, né? Quase que uma lenda, porque eu lembro da reportagem de Veja nos anos 90, não é isso? Final dos anos 90. É uma história, enfim, muito antiga, né? Ela começou nos anos 90, quando um divórcio de um ex-diretor da Codesp, que é a empresa que gere o Porto de Santos, empresa estatal, se separou da sua esposa e eles entraram num litígio. E nesse litígio, ele não queria pagar o que ela gostaria de receber. E ela apresentou algumas tabelas e algumas informações dizendo assim, como ele não quer me pagar, se ele tem um esquema de corrupção com o Michel Temer, se ele recebe e fica intermediando propina por meio do Lima, e, enfim, ela conta de forma superficial um pouco dessa história. E a partir dessas informações contidas nesse processo litigioso, houve um inquérito e que subiu, como o Temer na época era deputado federal, isso subiu para a PGR, mas, enfim, nunca prosperou, acabou sendo arquivado. E era uma coisa muito antiga que foi a Veja que deu nos anos 90, porque teve acesso aos autos naquela época. Então, foi um furo da Veja. E ao revisitar o caso, Ana, o repórter Thiago Bronzato foi a Paris e localizou essa testemunha-chave, como diz a reportagem. Você acompanha aí a página, a entrevista que ela deu à Veja, não é isso? Érica Santos? Érica Santos, ela é uma blogueira de moda hoje e sempre evitou falar sobre o assunto, nunca deu entrevista, sempre disse que tudo aquilo foi um grande equívoco e pela primeira vez ela falou com o Thiago em Paris durante um evento de semana de moda e enfim, reconheceu algumas coisas, né? Mas aí todo mundo vai ter que conferir a entrevista. Outra reportagem que eu quero destacar é porque, bom, a semana vai começar com a esperada decisão, se é que a gente vai ter decisão, do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da prisão em segunda instância, que envolve diretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente tem e mostra na sua tela uma reportagem sobre a ministra Rosa Weber, a senhora do destino. O voto da ministra Rosa Weber vai definir o futuro do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato e da própria Justiça. Reportagem assinada por Larissa Borges e Gabriel Castro. Ana, é aquilo, né? Fica a expectativa aí pelo 4 de abril, né? Sim, tudo pode acontecer. E o voto da Rosa, de certa forma,
é muito esperado, né? Porque ela se manifesta de um jeito, mas vota de outro. Talvez seja a grande incógnita, né? Exato, é um fator de instabilidade o voto dela. Todos os outros também esquadrinhados pelos votos anteriores e por como eles vêm se comunicando. Mas ela é uma grande expectativa aí para a semana e o futuro do Lula está nas mãos dela. Semana cheia. Também quero destacar uma belíssima reportagem feita pela Mônica Weimer, que foi à África do Sul. Você acompanha aí na sua tela. Bom é nascer livre. O bairro de Soweto, onde uma matança de crianças abriu os olhos do mundo para o apartheid, virou o cartão postal da África do Sul em transformação. Até uma vizinhança abastada, a Beverly Hills, existe por lá, com fotos da Chris White. E para a gente fechar o programa, Ana, tem uma reportagem que você fechou, também queria destacar, a reportagem do Ulisses Campbell sobre suicídio. É uma história muito interessante, de uma investigação que está acontecendo em Goiás, mas que, enfim, está englobando outros estados também, mas com foco maior em Goiás, sobre adolescentes que estão se matando e a suspeita é que eles tenham sido incentivados à morte por grupos de Facebook e WhatsApp. Então, eles participam desses grupos para falar sobre jogos, enfim, sobre diversas coisas. E os administradores dos grupos acabam dando tarefas para esses jovens cumprirem. Eles cumprem e essas tarefas são sempre perigosas, digamos, de se cortar e etc., até chegar em se matar. E é uma espécie de releitura do jogo da Baleia Azul. Tem aquela coisa a ver com a Baleia Azul, que recentemente inclusive causou enorme preocupação. Exato, inclusive são jovens que, segundo as investigações, estavam relacionados a esses grupos que ditavam os desafios da Baleia Azul e que alguns adolescentes também se mataram. E são jovens que participavam disso e que aí criaram outros grupos com desafios diferentes, mas cujo fim é sempre o mesmo. Então, a investigação ela é sobre pelo menos 16 mortes que podem ter alguma relação com esses grupos de WhatsApp e de Facebook. Que perigo. Ana, quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço. E muito obrigado a você. Quero desejar um ótimo feriado, uma ótima Páscoa. A edição de Veja está prontinha, te esperando. Ótima leitura. A gente se vê na segunda-feira. Até lá.